Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20h30 e que fica gravado nas mídias do MAP, que vocês podem acessar aqui embaixo, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então é um prazer estar com vocês novamente. Nós temos bastante material já gravado de estudos anteriores que foram ao ar, mas muita gente não pôde acessar. Então nós estamos fazendo alguns cortes, aproveitando algum material e disponibilizando para todos vocês nessas gravações, nesses estudos que servem para a reflexão de todos, para a mudança, para a conexão com a espiritualidade. Então, aproveitem o estudo. Então, pessoal, nessas preces, nós deveríamos agradecer muito também a Kardec, né, pelo trabalho magnífico que ele fez, a dedicação. O professor Hippolyte nos deixou aí uma obra que é a obra dos Espíritos, né, dos servidores do Cristo. É uma obra do próprio Jesus, a doutrina espírita, que não veio para se sobrepor a outras, como se fosse mais uma religião na Terra. Chega disso, né? Mas vem nos trazer um entendimento muito importante sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Porque nós que falamos tanto de vida espiritual, falamos de vida, né? A vida tem uma continuidade. Na verdade, como nós estamos estudando nesse capítulo da Gênesis, os fluidos, o que existe é a matéria que nos reveste, que é diferente. O espírito é sempre o mesmo. Segue com seu corpo espiritual e sempre revestido de matéria. Ora, a matéria mais densa nos envolvendo, ora, essa matéria mais densa nos deixando. E nós seguimos em frente. Tá? Nós vamos continuar hoje no item 16. Mas eu queria fazer umas reflexões antes, já que nós estamos falando de fluidos espirituais, de perispírito, e o próximo estudo de hoje é a qualidade dos fluidos. Por que nós esquecemos do passado? Nós temos a informação assim básica de que é para o nosso próprio bem, né? Não lembrar de tudo do passado. Porque é aquela história, se nós lembrássemos que entramos na casa de alguém, seja 1, 2, 3 séculos atrás, não importa, e cometemos um mal contra aquela família, matamos, roubamos, coisas desse tipo, nós não teríamos paz, né? Não só a paz da nossa consciência, como também não ficaríamos em paz ao ficar de frente com esse e essa pessoa nos vendo como seu algoz. Muitas vezes aquele que arruinou a vida, né? A família. Então, realmente não dá para a gente ter uma existência onde a gente recorde desse passado. Só lá para frente, quando nós estivermos totalmente redimidos, né? E aí sim nós vamos nos recordando aos pouquinhos das existências passadas. Algumas pessoas até lembram de vidas anteriores. O que se diz é que Chico Xavier, por exemplo, ele ia milhares de anos. Já imaginaram isso? Quantas encarnações que ele conseguia visualizar? Mas o Chico Xavier estava preparado para isso, né? Já é um espírito que tem uma certa luz. Nós estamos a caminho. Então, esse esquecimento do passado tem a ver também com a própria encarnação. Porque se nós temos um corpo espiritual numa certa vibração, ao cair na carne, ao se revestir dessa matéria densa, o cérebro perispiritual e o cérebro físico, que vão estar ligados de certa forma, mas esse mergulho na carne é como se quebrasse essa vibração mais intensa do corpo espiritual, né? Esse é um dos motivos, mas mesmo voltando para a vida espiritual, nós não lembramos de imediato de outras vidas assim. Até acontece em alguns casos, mas cada caso é um caso. Vocês não devem conhecer esse livrinho aqui chamado Emmanuel,
talvez alguns tenham lido, é da psicografia do Chico Xavier. É uma das 530 obras de altíssimo nível psicografadas pelo Chico Xavier. E é o próprio Emmanuel que, né, envia todas essas informações. Então tem um trechinho aqui que é o ouvido temporário, quer dizer, o ouvido é o esquecimento, né? Esquecimento do passado. Aí ele vai dizer assim: o esquecimento nessas existências fragmentárias, obedecendo às leis superiores que presidem ao destino, representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria. Entenderam? Esse ouvido é necessário e, afastando-se os benefícios espirituais que essa questão implica, à luz das concepções científicas, pode esse problema ser estudado atenciosamente. Tomando um novo corpo, a alma tem necessidade de adaptar-se a esse instrumento. Precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes nos pretéritos tenebrosos. Necessita de nova virgindade. Um instrumento virgem lhe é então fornecido. Os neurônios desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores de luz. O sensório limita as percepções do espírito, e somente assim pode o ser reconstruir o seu destino. Para que o homem colha benefícios da sua vida temporária, faz-se mister que assim seja. Sua consciência é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual. Seus sentidos constituem apenas o necessário à sua evolução no plano terrestre. Daí, a exiguidade das suas percepções visuais e auditivas em relação ao número inconcebível de vibrações que o cercam. E mais um parágrafo só à frente. Todavia, dentro dessa obscuridade requerida pela sua necessidade de estudo e desenvolvimento, experimenta a alma, às vezes, uma sensação indefinível. É uma vocação inata que a impele para esse ou aquele caminho. É uma saudade vaga e incompreensível que a persegue nas suas meditações. São os fenômenos introspectivos que a assediam frequentemente. E eu vou parar por aqui. Quem quiser, é um ótimo livro, Emmanuel, também, da Lavra do Chico Xavier, e Mensagem do Espírito Emmanuel. Então, quando ele fala que quando o corpo espiritual, o espírito, né, em contato com o corpo físico, os neurônios desse cérebro físico agem como quebradores de luz. E ele diz também que não se compara, né, a percepção visual, auditiva, extremamente limitada do corpo físico com todas as sensações que o espírito tem fora da matéria. Então, fora da matéria, as percepções do espírito são outras. Porém, a recordação do passado vai depender muito de caso a caso. Existem pessoas que são curiosas com relação ao passado e procuram as chamadas terapias de regressão de vidas passadas. A gente só recomenda isso para pessoas que tenham a certeza de estarem com profissionais muito competentes e que não façam isso por curiosidade. Façam para resolver traumas de outras vidas, né, que se repercutem nessa vida. E aí nós temos hoje, felizmente, psiquiatras que são espíritas e que conseguem, nessa regressão, tratar algumas situações, mas não todas. Então, o esquecimento do passado é uma necessidade para o espírito, é uma bênção, né, que Deus nos dá, porque ficaria muito difícil nós seguirmos em frente, lembrando de tudo que antecedeu a essa existência. Então, nós ganhamos esse cérebro novo, uma nova, como se fosse uma nova realidade sendo vivida pela primeira vez. E essa aqui realmente é, essa personalidade que nós somos numa determinada encarnação,
é a primeira mesmo. Então, o que nós temos do passado está dentro de nós, é a nossa índole, tá bem? Mas, então é isso que eu queria falar um pouquinho sobre esse esquecimento do passado. E vou passar um videozinho para completar esse assunto, onde o nosso Carlos Bacelli vai falar sobre essa questão do esquecimento do passado, como que nós carregamos nossos vícios, né? Então, fiquem aí com o vídeo do Carlos Bacelli de 3 minutinhos e já voltamos. E anteriormente, aqui neste mesmo capítulo, estudando o cérebro, André Luiz faz uma pergunta a Calderaro e Calderaro responde assim: perguntas por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longuíssimo pretérito. Isso é natural, em virtude da tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Dr. Inácio Ferreira tem um livro muito interessante, chama Estudando o Nosso Lar. E neste livro, Estudando o Nosso Lar, ele pega alguns tópicos de nosso lar e estuda o livro. Ele diz o seguinte: olha, aqui no mundo espiritual, as cidades também progridem, evoluem naturalmente. Nós todos estamos sujeitos à lei do progresso, não apenas a humanidade encarnada, mas também a humanidade desencarnada. Olha, se a forma física evoluiu e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. O nosso corpo físico até hoje está evoluindo e está se aperfeiçoando e vai continuar evoluindo e vai continuar se aperfeiçoando. Não sabemos, só Deus sabe até onde, não é? A mesma coisa com o perispírito. O perispírito vai evoluindo e vai se aperfeiçoando. Nós mesmos, disse Calderaro, nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. É um outro mito que precisa acabar. Muita gente acha que desencarna, chega do outro lado, vai lembrar de todo o passado. Não vai, não. Vejamos bem, não lembra de todo o passado no mundo espiritual e quer lembrar de todo o passado na Terra. Não lembra do outro lado, onde a matéria é mais rarefeita, não é? Onde a matéria é menos densa e, portanto, a mente tem um maior poder de atuação sobre o cérebro, sobre as reminiscências, etc, etc. Calderaro está dizendo aqui, nem no mundo espiritual nós vamos ter acesso às nossas muitas vidas anteriores. Podemos ter alguma lembrança, como na Terra temos alguma lembrança, não é? Às vezes temos um sonho revelador, alguma coisa que nos marca, que nós começamos a pensar assim, no passado eu acho que eu fiz isto ou aquilo, né? Mas como diz o doutor Inácio Ferreira, o nosso passado é quase só sucata. Não convém estar mexendo no passado, não, porque não vai sair coisa muito boa. Se você levanta uma pedra que está ali parada há muito tempo, você vai encontrar o quê? Lesma, caramujo, escorpião, lagartixa, né? Pode ser que você encontre até uma pedra preciosa, mas isso é uma raridade. Então é isso. Façam suas reflexões sobre essa questão do esquecimento e façam dessa vida uma vida boa para que no futuro nós tenhamos boas recordações. Quando nos lembrarmos de existências passadas, provavelmente vamos acessar a essa
E vamos dizer assim, foi aqui neste ponto que eu comecei uma nova caminhada na minha existência eterna como Espírito, Filho de Deus, onde eu comecei a me voltar realmente para o amor, tá bem? Então vamos continuar o estudo da Gênesis aqui com essas reflexões que tem a ver com o que nós estamos estudando. E o item 16 fala da qualidade dos fluidos, no caso aqui dos fluidos espirituais, né? De toda essa matéria que nos cerca no universo. Vamos lá. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou mais, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que rodeiam ou que projetam os maus espíritos são, pois, viciados, enquanto que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o permite o grau de perfeição moral deles. Então, com isso, nós temos aquela informação, mais uma vez, reforçada pela espiritualidade, que os nossos pensamentos influenciam a matéria, tanto a matéria do plano físico como a do plano espiritual. Só que a do plano físico é menos suscetível de modificações do que a matéria do plano espiritual, que é muito plástica, muito sensível à ação do pensamento. Até por isso, nós precisamos estar encarnados. É uma proteção para nós também. Lembram da mensagem da água, novamente, do professor Emoto? Como que uma oração, um pensamento positivo, a palavra amor, gratidão, carregam uma energia que transformam aqueles cristais da água, quando a água é congelada? Pois é exatamente isso. Só que essa matéria que nos reveste na vida espiritual, ela é muito sensível à ação desse pensamento. E o próprio espírito, portanto, traz impregnado nele bons fluidos ou maus fluidos, conforme a sua natureza íntima, seus sentimentos mais íntimos. Item 17. Seria possível fazer uma enumeração ou classificação dos bons ou maus fluidos, nem especificar suas qualidades respectivas, tendo em vista que sua diversidade é tão grande quanto a dos pensamentos. Os fluidos não têm qualidades sui generis, mas sim as que adquirem no meio onde são elaborados. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa. Segundo as circunstâncias, essas qualidades são, como o ar e a água, temporárias ou permanentes, o que as torna mais especialmente próprias à produção de tais ou quais efeitos determinados. E agora, muito importante, os fluidos tampouco têm denominações especiais, como os odores são designados por suas propriedades, seus efeitos e seu tipo original. Sob o ponto de vista moral, trazem a impressão dos sentimentos do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura, etc. Sob o ponto de vista físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc.
O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, virtudes e vícios da humanidade e o das propriedades da matéria correspondentes aos efeitos que produzem. Portanto, os fluidos sofrem a influência dos nossos pensamentos. Como no mundo espiritual, como nós já vimos, o pensamento e a vontade são o que a mão é para nós encarnados, é de vital importância que tenhamos pensamentos equilibrados, sentimentos de amor. Entenderam a relação que existe entre o estado íntimo do ser e a qualidade dos fluidos que o revestem? Então, o que é umbral? Novamente, lembrando que nós falamos da semana passada. Aqueles fluidos são impregnados pelos pensamentos dos espíritos que estão lá, que cometeram suicídio, que mataram, que roubaram, cheio de culpa, cheio de remorsos, falta de fé. Então, o umbral é o reflexo íntimo do conjunto de seres que, por afinidade, estão ali e que plasmam em torno de si aquela atmosfera psíquica, fluídica, extremamente pesada, enegrecida, feia, de vibração densa. Um plano espiritual superior vai refletir o estado íntimo de espíritos superiores. Entenderam a diferença que existe? Então, essas esferas espirituais que revestem a Terra, os fluidos que a formam, que são os fluidos do nosso planeta, também são moldadas, também são modificadas pela ação psíquica dos seres que ali estão. Tá bem? A Terra tem, então, a sua atmosfera fluídica, refletindo o pensamento dos encarnados. Então, essa atmosfera fluídica nós chamamos de psicosfera. E, no momento, a psicosfera da Terra está densa. Os espíritos estão mergulhando nos umbrais, retirando aqueles mais violentos. Muita gente encarnada ainda, né? Tensa, no mundo vive choques, conflitos, então isso repercute nesses fluidos que revestem a Terra nas primeiras camadas, tá bem? E o umbral, então, seria essa primeira camada junto a nós. Todo mundo passa pelo umbral quando desencarna? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Eu vou passar pelo umbral? Todo mundo vai passar. A diferença é se você vai parar ali ou não. Se você vai sintonizar com aquela região ou não. Porque o umbral, ela reveste. O umbral é porta. Alguém vai de uma sala pela outra sem passar pela porta? Não. Você tem que passar pela porta. Agora, você vai ficar parado na porta? Essa seria a ideia do umbral. É uma primeira dimensão densa. Então, você desencarna, você pode passar por ali direto. Até sem sentir essa região densa. Agora, se você estiver sintonizado, você não vai passar, você vai ficar por ali. Porque por sintonia, você está no teu ambiente. O teu corpo espiritual está denso, da mesma maneira que aquela psicosfera, aquela atmosfera fluídica, está densa. E por uma questão até física, você vai ficar por ali. Como aquele balãozinho que está com gás pesado, enquanto o outro está com gás hélio e vai lá para cima. O que está com gás pesado vai ficar ali embaixo, quicando perto do chão. Assim é o nosso corpo espiritual. Vamos dizer, comparando com um balão, como o Leon Denis faz na obra Depois da Morte, alguns estão com o seu perispírito como um balão cheio de gases pesados. Então vão ficar quicando aqui pela terra, isso é o umbral. Outros estão com gás hélio, vão lá para cima. Entenderam? O que dá essa vibração? A qualidade dos nossos pensamentos, que repercute na qualidade dos fluidos que nos revestem intimamente no nosso corpo espiritual e que estão em torno de nós também, tá bom? Eu vou então continuar no item 18. Vamos falar um pouquinho da questão da expansão do corpo espiritual, a expansão do perispírito, que tem a ver também com o nosso desdobramento durante o sono, tem a ver com os sonhos. Mais à frente nós vamos falar sobre isso também, sobre os sonhos. Então, item 18. Sendo os homens espíritos encarnados,
têm em parte as atribuições da vida espiritual, pois vivem essa vida no sono e frequentemente no estado de vigília. Deixa eu falar uma coisinha. Mesmo encarnados, nós passamos uma boa parte do nosso tempo no plano espiritual. Quando a gente dorme, o corpo espiritual se desdobra do corpo físico. Nós já falamos isso várias vezes e eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Uma pessoa que durma 8 horas por noite, que seria o recomendável, normal, e que viva 90 anos, 8 horas dá 1/3 do dia, né? 3 vezes 8, 24. Então, uma pessoa que durma 8 horas por noite, vivendo 90 anos, na verdade, ela vai passar 60 anos em estado de vigília, acordado, e 30 anos desses 90, ela vai passar no plano espiritual, porque está dormindo e está desdobrada. Então, mesmo encarnados, nós passamos um bom tempo na espiritualidade. Por isso que ele diz que, sendo os homens espíritos encarnados, têm em parte as atribuições da vida espiritual, né? Pois vive essa vida no sono. Bom, continuando. O espírito, ao encarnar-se, conserva seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e que, como se sabe, não é circunscrito ao corpo, porém irradia-se em derredor, envolvendo como uma atmosfera fluídica. O nosso corpo espiritual, eu já falei, como se fosse um livro de várias camadas, e ele não termina na superfície do nosso corpo físico, ele ultrapassa o corpo físico, é um corpo energético. Então, um espírito, quando nos olha, não vê o nosso corpo espiritual apenas nos limites do corpo, vê ultrapassar o corpo. Então, tem uma energia em volta de nós, que faz parte do nosso corpo espiritual, tá? Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Por sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais, como também o dos espíritos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Então, dois seres em contato próximo, essa atmosfera fluídica de um e de outro se intercalam. E vai acontecer, então, uma ligação, que pode ser uma ligação em que o espírito que esteja muito mal transfira energias ruins para o outro. A mediunidade, na verdade, se dá mente a mente pela aproximação dos corpos espirituais. Essa atmosfera fluídica que nós estamos falando aqui, mais à frente nós vamos ver que começamos a falar de um assunto aqui na Gênese que diz respeito à nossa aura. Todo mundo já ouviu falar da aura. Nós não temos tantas descrições assim da aura. Então, nós temos que catar nas obras espíritas, tá bem? Deixa eu continuar para depois a gente fazer algumas observações, pegando informação de outras obras. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito então desempenha um papel preponderante no organismo, né? Coloca o espírito encarnado com relação mais direta com espíritos livres e também com os encarnados. Bom, se os fluidos ambientes são modificados pela projeção dos pensamentos do espírito, conforme nós já vimos, sem envoltório espiritual, que é a parte constitutiva do seu ser, que recebe diretamente, de maneira permanente, a impressão de seus pensamentos, deve mais ainda receber a impressão de suas qualidades boas ou mais. Quer dizer, o espírito é muito sensível à qualidade dos fluidos que ele recebe de outro. Eu vou falar uma coisa aqui que também nós já falamos, mas que se reflete nisso quando uma pessoa está muito mal e ela está revestida de fluidos pesados. Eu estou falando de encarnados. E às vezes vai na casa de outra pessoa
e coloca a mão no animal, numa planta, ou olha, e aquele animal adoece, aquela planta murcha, isso são os fluidos que às vezes são transmitidos. E aí todo mundo lembra do olhar de seca-pimenteira, que é muito comum a gente falar sobre isso, né? O passe atua sobre essas camadas fluídicas, desde que a pessoa que recebe o passe esteja receptiva, ela realmente deseje mudar de atitude mental. Então, todo trabalho espiritual envolve uma sequência: passe, uma reunião pública, palestra, um tratamento mais assim íntimo. Então, tudo isso é para a pessoa que está sendo tratada mudar a natureza dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Porque, no fundo, é ela que precisa mudar a mente para que os fluidos que a revestem se modifiquem. Fluidos doentes substituídos por fluidos saudáveis. Então, uma pessoa doente fisicamente pode estar o corpo doente, mas a sua atmosfera fluídica pode estar saudável, porque existem pessoas doentes que têm fé, resignação, trabalham no bem, estão sempre querendo aprender, ajudar, e mesmo estando doentes fisicamente, espiritualmente estão saudáveis. Na verdade, muitas vezes a doença física é a cura do espírito. Também os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem se purificar pelo afastamento deles, mas seu perispírito será sempre aquilo que é, enquanto o espírito não se modificar por si mesmo. Acabei de falar. O perispírito dos encarnados é de natureza idêntica à dos fluidos espirituais e por isso os assimila com facilidade, como a esponja se embebe de líquido. Esses fluidos têm sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e por sua irradiação se confunde com eles. Tais fluidos agem sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com o qual está em contato molecular. Se os seus eflúvios forem de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão é penosa. Se os fluidos maus forem permanentes e enérgicos, poderão determinar desordens físicas. Certas moléstias não têm outra causa senão esta. Ou seja, o pensamento cura, o pensamento adoece. Lembram da força do pensamento positivo? A cura pela fé é por aí. Tá? Os ambientes nos quais abundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, é umbral, que as pessoas absorvem por todos os poros perispirituais, tais como se absorvem pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. Tá? E agora vamos ver um item que fala uma coisa interessante sobre uma reunião, e lembra muito as reuniões de tratamento, as reuniões públicas. No MAP, por exemplo, lá no Recreio, às sextas-feiras, a gente tem no tratamento as canções e preces no salão. E nós sempre dizemos lá que aquilo lá já é o tratamento. As pessoas depois são chamadas para as macas, onde são atendidas diretamente. E muita gente pensa que o tratamento é nas macas, quando na verdade o tratamento é uma sequência. E essa parte no salão é muito importante. Então vamos ler esse item 19, pensando nisso, numa reunião pública, numa palestra, como que isso é importante. Então nós estamos falando da ação da mente, do pensamento sobre a matéria, como ela atua nos fluidos espirituais. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz uma nota. Daí resulta uma multidão de correntes de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual. Como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Porém, assim como há raios sonoros harmônicos,
ou discordantes, há também pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão é penosa. Ora, para tal não é necessário que o pensamento seja expresso em palavras. A irradiação fluídica nem por isso é menor, quer seja expressa ou não. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta em uma reunião simpática, animada por bons pensamentos de benevolência. Ali reina uma atmosfera moral salubre, onde se respira à vontade. Dali se sai reconfortado, pois que as pessoas são impregnadas de eflúvios fluídicos salutares. Porém, se ali se misturam pensamentos maus, produzem o efeito de uma corrente de ar gelado num ambiente cálido, ou de uma nota desafinada num concerto. Assim se explicam também a ansiedade, o mal-estar indefinível que se sente no ambiente antipático, onde pensamentos de malquerença provocam como que corrente de ar mal cheiroso. Então, essa questão dos pensamentos em conjunto, e ele faz aqui uma analogia com uma orquestra, né? É muito importante quando um grupo vibra no bem, no amor, e para isso, essas reuniões onde nós temos preces em conjunto, intercaladas com canções, formam uma atmosfera fluídica extremamente salutar. A pessoa, sem saber, ela já está sendo tratada ali, porque ela chega numa reunião dessa, ela chega para ser tratada, impregnada de fluidos pesados. E ali naquele ambiente, ela vai entrando no ritmo, entrando no clima, e ela vai mudando a disposição mental dela. E ela começa a substituir seus fluidos densos por fluidos salutares. Ali começa o tratamento. Daí a importância da reunião pública, mesmo nos trabalhos de tratamento, de cura, tratamentos de desobsessão. É fundamental a pessoa mudar a sua atitude mental. Daí a importância em casa da prece, da música, do evangelho no lar. E, levando em consideração essa informação, vamos acessar uma figurinha, o coração azul no céu. Essa figura retrata uma reunião descrita por André Luiz na colônia espiritual Nosso Lar, onde os 72 ministros se reúnem todo fim de tarde, se concentram em prece e plasmam um coração azul. Como a matéria do plano físico, do plano espiritual é extremamente suscetível à ação do pensamento, nós estamos estudando isso, esse coração ele se torna visível no céu. Né? Isso foi desenhado pela Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides Bassanufo, que em desdobramento foi a colônia Nosso Lar. E depois, junto ao Chico Xavier, descrevendo isso, o Chico confirmou que é assim mesmo, porque ele também desdobrava e via a mesma coisa. Então, esse coração azul, plasmado por um grupo, é o que nós chamamos de egrégora. A egrégora pode ser tanto um grupo de espíritos, né, reunidos, que formam aquela atmosfera psíquica, que nós chamamos da egrégora, na egrégora da casa, como a egrégora pode ser também algo que é plasmado pela espiritualidade. E eu vou mostrar, para encerrar, porque o nosso tempo está indo embora, um trechinho da obra Nosso Lar que descreve essa situação. Então leiam aí o texto, isso é diretamente da obra Nosso Lar. Diariamente, ao cair da noite, realiza-se na governadoria uma cerimônia essencial. Trata-se da chamada oração ao coração invisível do céu. Para esse efeito, reúnem-se os 72 ministros da cidade sob a direção do governador. É o conjunto dos maiores seres que ali trabalham, todos eles provenientes de dimensões espirituais elevadas, mas que ali servem, pois espírito de missão e de ajuda ao próximo. Os ministros distribuem-se uniformemente pelos 4 quadrantes e o governador no centro faz a invocação do coração divino, que magicamente se torna visível no alto, azul
e cheio de esplendor, irradiando os seus raios sobre todos os ministros e sobre a cidade. Vamos voltar lá para outra figura que nós acabamos de ver? Então, isso que nós acabamos de ler aí, olha o coração aí azul no céu, dá para ver? Então, voltando aqui para mim. Então, esse coração, ele está lá plasmado, ele se torna real, se torna visível, e ele é como se fosse um pequeno sol que irradia energias extremamente positivas. Nós lemos que esses 72 ministros vêm de esferas superiores. Eles têm uma capacidade mental. Então, o que eles estão fazendo com o pensamento deles? Eles estão impregnando a colônia nosso lar de fluidos salutares. E esse coração é como se fosse uma fonte de energia que vai ficar pulsando ali, que reflete o pensamento, todo o amor, todos os melhores sentimentos desses ministros que vêm de esferas superiores. Então, de certa forma, eles equilibram essa vibração da colônia, que é muito afetada pelos pensamentos negativos de quem é resgatado. Entenderam? Então, precisa haver algo para contrabalançar o pensamento desses André Luizes que vem cheio de dores do umbral, porque senão a colônia se desfaz, ela se desestrutura, e ela precisa ser mantida estruturada, né? Porque tudo é moldado pelo pensamento no plano espiritual. Então, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Aproveitem bem, que Jesus abençoe a todos, dê muita força a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.